Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje de matemática e bioestatística, nós iremos ver o quê? Iremos ver aqui cálculo de concentração, tá? Pedi aí nos exercícios da aula passada para vocês, né? Vocês enviaram no meu e-mail a resposta, deram uma pesquisadinha aí como que faz, e agora eu vou passar para vocês aqui como você deve fazer e qual a utilidade disso aqui na vida de vocês. A gente tem que fazer coisa que tenha utilidade na nossa vida, utilidade prática, né? Não adianta nada ficar fazendo um monte de exercício de matemática, sendo que não vai servir para nada na nossa rotina, no nosso dia a dia, o dia que vocês estiverem formados aí trabalhando dentro de um laboratório de análises clínicas, de uma farmácia de manipulação, uma farmácia de homeopatia, ou seja, na indústria, ou seja, em qualquer lugar desse que tenha um emprego aí, ganhe muito bem, né? Então, cálculo de concentração. Isso aqui é importante? Sim, é muito importante, porque muitas vezes na rotina laboratorial nós vamos utilizar isso aqui. Por quê? Ou na rotina até magistral, lá nas farmácias de manipulação e e na indústria também. Bom, enfim, como que é feito o cálculo de concentração? Você compra um ácido, uma base, uma solução qualquer, e ela vem com uma concentração definida. Então eu comprei lá 1 litro de ácido clorídrico a 50%. Então eu sei que aquele meu ácido tem 50%, né? Então eu quero, a partir daquele ácido, produzir 5 litros de um ácido a 1%. Quanto daquele ácido concentrado eu vou precisar usar? Então, tem muita utilidade no dia a dia nosso, né? Então, para fazer esses cálculos de concentração, a gente utiliza essa fórmula. Q1 vezes C1, Q2 vezes C2. Existem fórmulas aí também que substituem o Q por V. V de volume. E esse Q aqui significa quantidade. Quantidade inicial, concentração inicial. Quantidade final, concentração final. Tá? Então, bem simples a fórmula aqui, utilizando essa C, Q1, C1 igual Q2, C2, nós conseguimos preparar qualquer solução dentro, a maioria delas pelo menos, dentro da nossa rotina laboratorial ou farmacêutica. Bom, Q1 é a quantidade conhecida da nossa solução, C1 aqui é a concentração conhecida. Então, se você tem uma solução, você tem que saber a concentração inicial dela, tal, e o volume que você vai ter, né? Para você conseguir produzir uma outra solução. Qual que é a utilidade desse cálculo de concentração? Eu quero produzir uma solução com uma concentração diferente da solução que eu tenho. Senão, não teria por que utilizar. Então, eu quero fazer o quê? Uma diluição. E para eu diluir essa solução conhecida, eu posso utilizar um diluente, que pode ser água ou pode ser qualquer outra solução. Vamos pensar em água. Então, vamos ver isso aqui através de exemplos. Se 5 ml de uma solução aquosa de furosemida a 20%. Então, eu tenho uma quantidade inicial, um Q1, 5 ml. 5 ml de solução de furosemida. Para que serve furosemida, moçada? É um diurético, né? O cara que é hipertenso, ele toma um diurético para diminuir aí a pressão arterial. Então, você pega aqui a solução, minha concentração conhecida é 20%. Então, eu tenho 5 ml de furosemida a 20% PV, peso, volume, tá? Então, peso, volume. Quer dizer que tem 20 gramas de furosemida por 100 ml de solução. Então, eu tenho 5 ml dessa solução a 20%. Eu quero preparar 10 ml. E daí, eu me pergunto, se eu diluir ela para 10, qual será a concentração final de furosemida? Eu quero diluir ela para 10. For diluída para 10, tá? Então, eu venho aqui
e vou utilizar a fórmula Q1C1 igual Q2C2. Q1, minha quantidade inicial, 5. Então, 5 ml. Lembrando que as unidades têm que estar iguais. Se eu estou trabalhando com ml, aqui tem que estar em ml. Se eu trabalhar com litro, vai ter que estar em litro. Se eu vou trabalhar decilitro, tem que estar em decilitro. As unidades terão que ser necessariamente iguais. Bom, enfim. Q1 meu, quantidade inicial, 5 ml. E a concentração inicial? 20%. Eu vou diluir para 10 ml. Então, 10 ml, certo? Minha quantidade final, 10 ml. Qual será a concentração final? Minha concentração final, fazendo o cálculo aqui, vou fazer 5 vezes 20 dá 100. 100 dividido por 10, 10%. Peso volume, certo? Então, se eu pegar 5 ml de uma solução de furosemide e dar 20%, e fazer uma diluição para 10, eu terei uma solução final com 10%. Tá? Agora vai uma perguntinha para vocês aí. Se eu tenho 5 ml a 20%, quantos ml de diluente, no caso vou supor que é água, que eu tenho que colocar nessa solução para ela ficar a 10%? Quantos ml de água eu tenho que colocar para essa solução ficar a 10%? Será que vocês entenderam a minha pergunta? Eu tenho 5 ml a 20. Eu quero preparar 10. Quantos ml de água eu vou ter que diluir essa solução para ela ficar com 10%? Uma perguntinha para vocês aí responderem.